Hoje é 30 de dezembro de 2021, é meio-dia. O escriba foi levado a fechar o escritório hoje. Há comemorações de Natal em família, são benfazejas, mas há lembranças. Todo dia último do mês ou nas aproximações, este escriba é levado à rememoração de algo e não pode fugir ao contexto. Lembrar-se do momento político que o país está atravessando, as ligações com o retempero pelo qual o país precisa passar e há de passar. E a figura do controvertido presidente que nós temos, Jair Bolsonaro, um ex-militar, sim, um passado remoto metido dentro da farda, com as prospecções benfazejas ou malfazejas, não se sabendo bem como houve a eventual proficiência ou proficiência do presidente enquanto militar. Um capitão, sim, um ex-militar ainda com a manufatura daquilo que lhe teria acontecido à época em que usava botas e tinha calos nos pés, que este escriba ainda sente de vez em quando como herança do tempo em que fez o serviço militar. Há quantos anos o Paulo Sérgio está com 80 e lá vai pedra? Tinha 17 para 18. E não se livrou do serviço militar, não. Precisou fazê-lo. E foi em razão de uma bem-querença à vida entre a mãe dele, Paulo Sérgio, e a mulher de um coronel qualquer, foi fazê-lo numa sessão um pouco menos árida, na chamada sessão comando. E ali o Paulo Sérgio sofreu bastante. Foi safo porque já escrevia razoavelmente bem, de vez em quando precisava fazer um discurso para o capitão, ou para o sargento, ou para o coronel, chamem o Leite, o soldado Leite 45. E peço a ele para fazer o meu discurso. Dou os dados, vão os dados, e o Paulo Sérgio inventa aquilo que ele quiser. E que não seja agressivo, evidentemente, para as Forças Armadas. E assim, o Leite Fernandes fez o serviço militar naquele tempo, passando por algumas surpresas boas, mas se lembrando no futuro, em toda a aproximação do Ano Novo, se lembrando de um sargento que não gostava dele, Paulo Sérgio, e ele também não gostava do sargento. Então, em retempero ou em punição por não se gostarem, o sargento pôs o soldado Leite de plantão exatamente no 31 de dezembro daquele ano fatídico, pô-lo de castigo, de guarda, com a carga daquele fuzil enorme
cujo peso o Leite 45 mal conseguia aguentar. Mas o Leite Fernandes tinha uma namoradinha, como se chamava a namorada? Neuza. A maioria das primeiras namoradas tem o nome de Neuza, Neuzinha, uma morena linda. E queriam os dois passar alguns momentos juntos na meia-noite, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro do ano seguinte. E o Leite Fernandes de plantão, de fuzil na mão. Daí, Leite Fernandes encontrou o barbeiro. O barbeiro no exército é sempre o grande quebrador de galhos, porque tem mais conversa, tem mais liberdade, ouve todos, inclusive um ou outro segredo ou confessionário daquele que se põe a barbear ou a cortar o cabelo de acordo com as diretrizes do exército. E o Paulo Sérgio contratou o barbeiro para tirar a sua guarda, enquanto ele, soldado Leite 45, ia namorar um pouco a Neuzinha, uma morena linda, brilhosa, carinhosa e muito amada. Havia um baile de gala. E o Leite Fernandes não tinha smoking, foi a um japonês. Imagine-se um japonês alugando um traje de gala para o Réveillon. O smoking já era um pouco marrom, com aquele tafetá já perdendo a cor em razão do uso, mas houve o aluguel e o Leite Fernandes trouxe aquela veste sagrada dentro da maleta de soldado para o quartel. E à noite, o soldado Leite levou o smoking, pulou o muro do quartel e foi passar aquele dia santificado com a Neuza, a morena muito querida. E foi. De toga preta e tudo, era a roupa sagrada da passagem da meia-noite. Voltou, na madrugada, pulando o muro da mesma forma que o pulara para ir ao baile sagrado, encontrar-se com a Neuzinha. O comandante que morava ao lado tinha um cachorro e o cão e o soldado Leite não se davam bem, ao contrário, o cão se dava muito mal com o Leite 45. E foi uma latidão que tirou o sono de toda a vizinhança. O cão segurou à beira das vestes que o Leite Fernandes estava a usar ainda, enquanto pulava o muro de volta. O castigo. Foi preso. Soldado Leite 45 foi preso e exposto à visitação pública porque não o deixaram tirar o smoking. Ficou aí uma semana enjaulado, exposto à visitação pública, porque todos queriam ver o soldado Leite ainda vestindo o smoking. Foi esta a primeira aproximação que o Leite Fernandes teve com os militares ao tempo. Leite 45.
enjaulado em roupa de gala no dia 31 de dezembro de 1900 e nada. E se há de indagar, isso estabelece alguma ligação entre o Leite Fernandes e o presidente da República? De certa forma, sim, porque o Leite Fernandes sempre foi indisciplinado. A disciplina era aquela admitida e aceita por ele, e não aquela imposta pelas regras, inclusive pelas regras militares. E o Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem, e os tem muitos, muitos, tem uma, dir-se-ia, meia loucura da indisciplina, da indisposição com o previamente estabelecido. É um militar que deveria ser disciplinado e é absolutamente indisciplinado. Dir-se-ia um tanto tresloucado, comportando-se de forma absolutamente inabitual, em função, inclusive, dessa pandemia terrível que o país está atravessando e, inclusivamente, com a perspectiva daquilo que acontece nos augures da terra baiana, com o povo a sofrer, e sofrer muito, na inundação que está a acontecer por lá, e o presidente navegando com as suas embarcações fornecidas, inclusive pelo Exército Nacional, para a vilejgiatura do presidente nas suas férias. Qual é a qualidade que isso demonstra que o presidente tem? Não. É um defeito que é a fraqueza da indisciplina, da não obediência a fatores, inclusive, de natureza ética, porque o primeiro mandatário da nação deveria estar por lá, a vigiar, com coturnos fornecidos, inclusive, pelos anteriores consolentes, ou pelos anteriores companheiros na vilegiatura pelo Exército Nacional. Isso, num sentido bem pragmático, dá a Jair Bolsonaro, perto deste velho cavaleiro andante do direito penal brasileiro, uma sorte qualquer de simpatia, porque é um desobediente. Jair é indisciplinado, absolutamente indisciplinado, inclusive naquilo que diz respeito a pressupostos éticos que deveriam nortear o primeiro mandatário da nação em função do sofrimento exibido pelo seu povo. Mas tem uma razão qualquer de fazer com que o Paulo Sérgio não se indisponha com ele, não em função do seu presente, mas em função do seu passado. É saber quais as razões que impediram que Jair Bolsonaro terminasse o seu serviço militar ou a sua capitania em circunstâncias adequadas. Mas isto lembra ao Leite Fernandes que há necessidade, sim, de que os candidatos a cargos eletivos, inclusive, não só os eletivos, mas também os de nomeação livre, sejam submetidos antes a exame psiquiátrico muito sério, a saber se os componentes biopsíquicos da criatura que ou foi eleita ou foi escolhida a tanto têm em ordem para poderem exercitar o mando
na maior vilegiatura civil que o país tem. Então, veja-se que coisa curiosa, o Paulo Sérgio, no dia 31 de dezembro, deveria passar um ano para o outro, relembrando aspectos muito educativos dos antecedentes, e se lembra exatamente do serviço militar e do fato de ter sido preso e recolhido à masmorra durante um tempo, vestido um smoking já avermelhado pelo transcurso do tempo. Isso por ter feito o serviço militar. E a saber se nós deveríamos mantê-lo, ou seja, manter o serviço militar obrigatório a nos transformar tal serviço em homens feitos e másculos, no exato sentido da palavra. Vale esse fecho, encerrando o ano de 2021, vale esse fecho porque todo ano que se exibe a este escriba, o Leite Fernandes se lembra do serviço militar, sim, do 31 de dezembro também, e da Neuza, a sua primeira namorada, e o que o levou, inclusive, à quebra da disciplina, falta grave que lhe valeu aí uns dias de reclusão sem se despir daquela veste engalanada, da veste engalanada para o fim do ano que se aproximava. Saber se valia a pena a quebra da disciplina pelo afeto ou pelo amor que lhe despertava a Neuzinha. A valoração que nós homens damos a isto depende de cada qual. Às vezes, por amor, nós fazemos atividades absolutamente santificadas. E às vezes cometemos faltas graves. De qualquer maneira, a aproximação do Ano Novo, o escriba Paulo Sérgio não se esquece do velho smoking quase vermelho de tanto uso e de tanta vertente no cabide da loja do japonês. O Paulo Sérgio não se esquece da Neuza, não se esquece do muro do quartel, não ouvida os latidos do cãozinho pertencente à família do comandante que morava ao lado, e se fizesse um esforço, se recordaria inclusive do nome daquele comandante, que era o dono do animal enristado na sua dentição contra o soldado que voltava vestido de negro depois da tertúlia com a namorada chamada Neuzinha. Já se vê que há uma ligação antiga entre o Leite Fernandes, Leite 45, e o ainda presidente da República, porque ambos, por indisciplina, quiçá, sofreram castigos enquanto ouvindo o hino nacional e marchando ao som
daquelas marchas militares retumbantes ao som das batidas dos tambores militares. É uma ligação, quiçá a única, mas também uma outra ligação, um outro enlace, de repente, existe entre os dois, porque Bolsonaro foi castigado no Exército Nacional por indisciplina, não se sabendo qual era. E o Leite Fernandes também foi punido enquanto no serviço militar, sabendo-se que o foi porque amava desesperadamente, enquanto quase adolescente, uma bela morena chamada Neuza. Duas paixões, uma das paixões do presidente, a recusa em ser obediente, é a qualidade ou defeito de ser absolutamente indisciplinado tocante ao exercício do primeiro mandato enquanto presidente da República. Uma qualidade, quiçá, a indisciplina. Um defeito também, e não se obedecer à voz da legalidade e não se dá valor também às reclamações do povo nessa pandemia terrível que existe por aí. Dito isto, o Leite Fernandes se despede nessa antevéspera do ano novo que chega por aí e lhe resta dizer que se qualidade o presidente Bolsonaro tem é aquela de ser, quiçá, apaixonado por alguma coisa, não sabendo bem qual é a paixão sobrevertente que o presidente exibe nesse fecho de mais um ano de seu mandato. E lá na Vevá.